É você. Olá, amigos do Olá, amigos do Comunicação Regional, a todos um bom domingo. Estamos de volta aqui, né, pela rede social para bater um papo com os nossos amigos aqui da região, pessoas que realmente têm comprometimento com a nossa realidade, com o nosso dia a dia, seja em diversos setores, né, no setor político, cultural, empresarial. E hoje está ao meu lado, como vocês já estão acompanhando, né, estão vendo, o nosso amigo e jornalista, né, marketing também, cuida de marketing, Éder de Santi. Tudo bem, Éder? Oi, tudo bem, Cabral? Como é que você está? Tudo bem. Em primeiro lugar, obrigado pela sua boa vontade de conversar conosco, bater um papo informal aqui, né? Olha, para mim que honra, né, poder entrevistar você. Olha, entrevistar não, bater um papo com você. Porque você é uma pessoa com grande experiência, com grande conhecimento, com bom conteúdo e tem muito para nos informar, trocar ideias, né, opinarmos junto aqui. E aí, como é que você está vendo aí essa... Bom, antes de nós vermos o que está acontecendo, você é jornalista, né, formado em marketing, trabalhou por muitos anos na Rádio Aparecida como editor-chefe, como diretor de esporte, também editor de esporte, trabalhou numa rede católica de televisão. Legal, isso te deu muita alegria na vida, né, Ederson? Éder. Ah, com certeza, Cabral. Foram momentos assim que eu guardo no coração e serviram para o meu amadurecimento, né? Foram 17 anos na Rádio Aparecida, onde passei por todas as etapas, desde guardinha mirim, auxiliar de escritório, operador de áudio, locução, locutor noticiarista, esporte, editor de esportes, depois fui editor do jornalismo da Rádio Aparecida, apresentei o Jornal Regional por 5 anos, antes do André Costa, e também fui editor da Rede Católica de Rádio. Então, foram momentos em que contribuíram muito para o meu crescimento, né, enquanto jornalista. E hoje você está à frente, né, de outros projetos de mídia digital. Nós estamos também juntos nessa caminhada. E conte para nós como é que está esse trabalho seu de rede social. Você tem aí a página, inclusive está na nossa tela aqui, Isto é Aparecida. Qual é a ideia desse projeto? Então, eu sempre trabalhei, Cabral, com uma linha de jornalismo construtivo e também me formei em marketing digital. Então, resolvi unir o útil ao agradável, né? Porque a gente percebe que a imprensa ela tem, de certa forma, uma predileção por notícias um tanto quanto sensacionalistas, notícias, às vezes, com conotação negativa. E, embora eu reconheça que esse também seja o papel do jornalismo, eu tenho comigo de que o jornalismo ele precisa ser construtivo. Então, as redes sociais, elas são uma forma em que eu posso expressar essa minha maneira de fazer jornalismo da maneira mais plena, já que tem todos os recursos, né? Eles têm texto, você tem áudio, você tem vídeo, você tem fotografia, e graças a Deus a experiência com a página Isto é Aparecida, ela vem tendo uma repercussão muito grande. Interessante. Esse mundo, né, moderno que nós estamos vivendo, não tem como, né, você não se informar pela internet. Está na sua mão, conforme estava na minha mão neste momento aqui, buscando outras informações aqui. Eu acho muito interessante e vai ser muito útil, né, para esse tempo moderno, né, porque é uma coisa também, uma coisa, não vamos dizer, uma ferramenta muito democrática, né. Você opina, o outro lado já tem a condição de manifestar a opinião contrária. Como que você avalia esse processo aí, que alguns entendem também que é terra de ninguém, como de fato também é terra de ninguém, porque às vezes usam fake news. Você que tem essa formação do marketing digital, trabalhou em outros projetos, nós vamos conversar daqui a pouco. Como que você avalia tudo esse cenário? Então, é preciso ter em mente, o Cabral, que para as pessoas, né, que vão acessar esses conteúdos, que elas tenham ciência de onde parte a fonte. Porque a partir daí, conhecendo o histórico da fonte, você vai saber se aquela notícia ela tem uma conotação sensacionalista, se aquilo que está sendo veiculado é verdade, porque você citou uma coisa que é muito interessante. De fato, a internet, tal qual ela foi criada, Cabral, ela é a terra de ninguém. Então, você percebe que muitas pessoas se utilizam, por exemplo, de fakes para espalhar notícias falsas, dão
notícias em determinadas páginas com objetivos políticos, com objetivos pessoais, e acaba deturpando o processo de comunicação. Então, por isso a importância de você conhecer quem é a pessoa ou a equipe que está te trazendo essa informação, né? E é muito prazeroso quando você tem a credibilidade, né, de tantos anos, graças a Deus, trabalhando na imprensa e também no órgão público, né, para que eu tivesse, inclusive, mais propriedade para poder falar. Então, acho que isso é uma experiência extremamente valiosa neste momento, né? E quem tem a internet nas mãos e não a utiliza para o bem comum, né, está deixando de fazer um serviço bom para a comunidade. Eu acho que esse é o papel do jornalismo, sobretudo por meio das plataformas digitais, Cabral. Eu acho muito interessante, porque ontem nós conversamos com o radialista, o publicitário Luiz Mauro, o qual trabalhou na Rádio Aparecida lá nos anos 80, né? E ele trabalhou, uma pessoa muito querida. Ele tem a mesma linguagem que você, né? De uma forma, o dele é mais assim, ligado à questão musical, opiniões também, e você tem esse bloco de jornalismo, mas que eu acho interessante. A Rádio Aparecida criou-se, né? Norteou bons frutos, bons filhos, vamos dizer assim, e hoje vocês, cada qual está ocupando um bom espaço, com grande responsabilidade. E por falar em responsabilidade, você também atuou em gestões políticas. Como que foi essa sua experiência dentro do processo político? Político não, eu digo, desculpa interromper, político não, é assessoria política para a implantação de trabalho de comunicação, né? Ah, sim, Cabral. Foi uma experiência muito valiosa para mim, porque eu passei, Cabral, praticamente, foram 17 anos de Rádio Aparecida, mas uns 7 a 10 anos, contando no trabalho em outras emissoras também, questionando a administração pública. Então eu vi naquela oportunidade um momento e uma oportunidade para que eu visse um outro lado da moeda, para quando retornasse ao jornalismo, que é o que estou fazendo agora, pudesse falar com mais propriedade. Sabe o que eu percebi, Cabral? É muito simples você falar, é muito simples você criticar, é muito simples você emitir uma opinião. Mas tudo isso tem um peso muito grande diante da sociedade quando você é um formador de opinião. Então, a partir do momento que você tem uma experiência, uma vivência, você continua sendo crítico, mas você faz ponderações, porque você entende as dificuldades que também estão do outro lado. Então, por isso eu resolvi ter essa experiência e, do ponto de vista jornalístico, ela foi muito valiosa, foi um aprendizado para mim. E sobre a conclusão dos processos políticos, como você estava ao lado de uma administração e essa administração não logrou-se êxito ao seu final de um processo administrativo. Você esteve lá, você deu conselhos, o que poderia ter sido mudado ou não mudou e como que você avalia esse cenário? Quando você faz parte de um processo, você opta por fazer parte de um processo, eu acho que isso ocorre com todas as pessoas, Cabral, você o faz com o sentido de obter êxito ao final e a satisfação de ter feito um bom trabalho, né? Infelizmente, o trabalho ele foi interrompido num dado momento, pelos motivos que já foram amplamente divulgados pela mídia, e já são de conhecimento da maioria da população, e o que é uma pena, porque na realidade isso traz prejuízo, muito prejuízo, Cabral, para a nossa população de Aparecida. Eu fico muito à vontade, Cabral, para tocar neste assunto e falar de peito aberto, porque as coisas que eu falo nas minhas redes sociais, as observações, as críticas e elogios, que eu fazia também quando estava na administração pública. E uma coisa que ficou muito clara para mim, enquanto eu participava da administração pública, é que preciso, acima de tudo, Cabral, ter uma sintonia com a população de forma geral, independentemente da quantidade de votos que você obteve, né? Você governa para um todo, e é importante você se atentar. Isso é o primeiro passo para você ter sucesso numa administração. Obrigado pela sua opinião, pela sua informação. Isso é bom que tira dúvida, né? Porque você, por vezes, digo, muitos são bons profissionais
E dentro de um processo administrativo tem essas questões todas que você citou aí, e por vezes o resultado final não é tão legal, vamos dizer assim. Mas o tempo também pode esclarecer muitas coisas e o cenário pode mudar, né? Tivemos agora recentemente aí uma questão do próprio ex-presidente Lula, né? Enfim, independente de questão partidária ou não, todo político tem seu direito aí de defesa e o cenário pode mudar. É o caso do ex-prefeito Arnaldo, o caso de todos os ex-prefeitos que tiveram seus problemas. Se realmente estiverem isento de qualquer responsabilidade mais grave, serão inocentados, né? E a gente deseja sucesso a todos. Entrando Com agora... certeza, Cabral, só para complementar esse assunto, né, que é um assunto extremamente importante, né? Aqui a gente não está afirmando ou dizendo o contrário, exatamente, que a acusação é passada, é culpada ou não, porque isso não cabe a gente. Exatamente. Isso cabe... Aliás, é bom ressaltar que a promotoria pública ela vem fazendo um grande trabalho, não somente em Aparecida, mas em todos os municípios, porque é o trabalho da promotoria. A partir do momento em que você recebe algum tipo de acusação, a promotoria ela tem o dever de apurar, né, e de apontar as responsabilidades de acordo com a visão dela. E cabe, naturalmente, a defesa fazer a defesa e a justiça julgar, né? O que eu tenho comigo, e já disse isso abertamente diversas vezes, é que todo esse processo, ele causa, sim, com certeza, um prejuízo para o andamento da cidade. Porque eu vejo a cidade de Aparecida, ô Cabral, e todas as outras cidades na realidade, né, com a necessidade de uma continuação de processos que fazem bem para a cidade de Aparecida. O que eu estou querendo dizer? Essa interrupção de mandato, ela faz mal ao desenvolvimento da cidade como um todo. Eu não estou dizendo aqui que os prefeitos que foram afastados, eles deveriam continuar. Isso cabe à justiça dizer. Mas é importante, né, que os prefeitos tenham uma conduta sempre ilibada, que sejam muito bem assessorados, sobretudo, Cabral, do ponto de vista jurídico, e que, acima de tudo, esses prefeitos, eles têm como a última palavra o posicionamento do jurídico. Porque, em muitos casos, o que ocorre, Cabral, são equívocos do ponto de vista de organização dos processos que se fazem necessários dentro de uma administração pública. Não necessariamente a corrupção em si, né? Repito, isso quem avalia é a justiça. Mas se você, por exemplo, montar um processo licitatório sem observar as devidas questões legais, você pode incorrer num problema de improbidade administrativa. E quando isso acontece, talvez, de repente, pare uma administração e o prejuízo ele vai para a cidade de Aparecida como um todo. Exatamente. É preciso entender que a promotoria, obviamente, tão necessária, faz a parte dela e ela teve suas ferramentas, né, e seus documentos comprovatórios de determinadas situações que caberá à justiça, à promotoria, aos juízes decidirem. Nós simplesmente opinamos e damos a nossa visão aqui, né, de acordo com o nosso direito de opinar. E você comentou mesmo sobre a questão de obras que ficam paradas. Aparecida hoje, nós estamos falando aqui hoje também, diretamente com muitos amigos aqui da cidade de Aparecida, e tem reflexo até regional. Nós estamos sofrendo aí com obras que realmente iniciaram e não deram sequência. A Avenida Monumental, que é conhecida no Brasil inteiro, né, está ali numa situação que não se constrói um shopping ou algo que abrigue a feira, não se torna uma via totalmente sinalizada, organizada, não tem uma área de lazer, uma área verde. Temos aqui agora ainda, né, acrescentou um outro problema, que é a rua Benedito Macedo, paralela à Avenida Monumental. Inclusive o diretor de obras considera um bate-papo semana que vem para falar sobre isso. E outras situações no nosso município. Digo nosso porque eu convivo, que moro aqui em Aparecida, nasci aqui, então eu falo bem de Aparecida. E como que você avalia essa situação, essas obras? Você já comentou brevemente sobre essas obras paradas. Agora, e a solução para essas obras, dentro que você esteve lá no gabinete? Então, o que ocorre, Cabral, aí é o benefício de estar no outro lado e verificar em loco algumas questões que acontecem que precisam ser pontuadas quando você faz um comentário jornalístico, por exemplo.
O que acontece, Cabral? Primeiramente, com relação à escassez de obras na cidade. O município ele tem uma receita pequena, né, se comparada a outros municípios. Os motivos são vários, entre eles a questão da arrecadação. E só essa questão de arrecadação ele renderia conversa para um programa todo. A arrecadação de Aparecida, eu não estou dizendo nesse momento de pandemia, ela sempre esteve comprometida porque simplesmente muita gente não paga imposto. Uma outra questão é as prioridades que se fazem necessárias. Ederson, só um minuto, só uma pergunta, um complemento do seu raciocínio. Existe os que não pagam imposto, porque sua dívida fica lá no cadastro, cedo ou tarde ele vai ter que solucionar, e tem a questão de sonegação, ou seja, prédios muito grandes, no qual são registrados pequenos metros quadrados, né, empreendimentos grandes. A Aparecida ainda tem um fator muito diferenciado do Brasil inteiro, porque até por lei nós respeitamos a lei. A questão dos impostos que não são pagos pelas igrejas, pelo santuário, nós respeitamos porque o santuário também nos traz turistas, nos faz parte da nossa história. Então já sofre com esse lado, em termos de território. Sofremos também com a verticalização. A prefeitura aparentemente tem poucas ferramentas. Agora, com essa pandemia, é que ninguém vai pagar, vai organizar. Está difícil, não é verdade? Você tem toda a razão, né? Por isso que nesse primeiro momento, ainda que se façam necessárias, isso é salutar que se façam críticas à administração pública, precisa ter um pouco de paciência com a atual administração. Porque você imagina, se as anteriores enfrentavam problemas com relação à arrecadação e contenção de verbas por parte do governo estadual, por parte do governo federal, você imagine como será essa administração do ponto de vista financeiro, né? Então, isso que você está dizendo é verdade. A gente não está querendo aí imputar responsabilidade a nenhum setor, pelo contrário, os empresários são pessoas que auxiliam muito na geração de emprego aqui na cidade de Aparecida, Cabral, mas é fato, é só você olhar o cadastro e ver a quantidade de pessoas que não pagam os seus impostos. Então, há uma sensação, sobretudo, de outros municípios, de autoridades, que a Aparecida tem uma grande arrecadação, que a Aparecida é uma cidade rica. Ela tem um potencial para ser uma cidade rica, porém, diante dessa escassez de verbas, ocorre que a cidade tem alguns setores comprometidos. Agora, uma outra coisa que a gente precisa analisar também, daí a responsabilidade do poder público, das administrações municipais, é com relação às prioridades, Cabral. É preciso elencar, eu sempre disse isso, estou dizendo agora e continuarei dizendo, porque essa é uma linha de raciocínio que ela vem muito antes de eu ter tido essa breve participação no poder público. É preciso ter prioridades para boa utilização dos recursos que são escassos e que a Aparecida tem. Não adianta você, por exemplo, ter pensamentos muito mirabolantes para a cidade, quando na realidade falta limpeza, quando na realidade falta iluminação, quando na realidade faltam serviços essenciais. Então, se você fizer o básico, já tem aquela sensação de que a cidade está sendo bem cuidada. Então, essa é uma preocupação que todos os governantes precisam ter. Por exemplo, eu sempre faço essa comparação. Você fazer um processo de licitação, por exemplo, Cabral, para compra de veículos e equipamentos para a Guarda Municipal. Você sabe que no processo de licitação para veículos o preço acaba até caindo, entendeu? E um veículo, os utilizados, eles não são tão caros assim, mas de imediato eles dão já aquela sensação de segurança, porque a nossa guarda hoje está armada, nossa guarda ela tem uma série de cursos, ela é respeitada pela população e é respeitada também por aquelas pessoas que estão acostumadas com malfeitos. Então já dá aquela sensação de segurança. Então você precisa começar pelo básico. O que nós necessitamos de maneira urgente para dar à população sensação de segurança? Eu digo segurança, Cabral, porque segurança é sobre um aspecto mais amplo. Se você tem uma quadra bem iluminada, uma quadra no bairro, sabe, Cabral? Uma quadra com toda a estrutura, onde tem quadra que a pessoa vai jogar bola, a criança jogar bola, pode se machucar,
pode se cortar um alambrado que está inacabado e está em péssimas condições. Então você tem aquela sensação de segurança. Se você direciona parte da verba de maneira correta para a saúde, você tem a segurança de que você vai chegar num postinho de saúde e vai ser atendido. Se você valoriza bem os funcionários públicos, você tem a sensação, quando você vai a qualquer estabelecimento público, de que você está sendo acolhido. Então é isso que precisa, primeiramente, ser pensado pelo gestor. E depois, nessas questões que também se fazem necessárias, que são com relação a obras. Porque isso, Cabral, não depende necessariamente do município. Por exemplo, eu quero fazer um tapa-buraco, não, recapeamento completo de uma avenida específica. Você vai precisar, primeiramente, de verba do Estado. A gente sabe que o Estado está num processo de contenção de verbas, né? Aí você contrata uma empresa para fazer determinado serviço. Aí, a empresa que ganha, às vezes, ela acaba não tendo condições de executar, mas, do ponto de vista legal, a empresa tinha condições quando participou do processo de licitação. Aí a empresa acaba não fazendo o trabalho, acaba atrasando essa obra. Então, é muito complexo, né? Precisa ter uma visão realmente de preocupação com a população e de gerenciador dos recursos públicos. E neste primeiro momento, a sensação que a gente tem, Cabral, eu não tenho procuração para defender nem para atacar ninguém, mas ao que tudo indica, né, informações que a gente tem, o prefeito tem trabalhado nesse sentido, de rever contratos, de trazer contratos por preços mais baratos, né, o que gera uma economia diante da escassez de recursos aqui em Aparecida. Sim, de fato, o cenário agora, durante a pandemia e pós-pandemia, será totalmente diferente. As cautelas, as economias, o custo, nós estamos vendo aí aqui em Aparecida, ontem, né, matérias em Guaratinguetá, comércio fechando. É preciso uma sensibilidade de um poder de centro econômico a reavaliar várias situações das suas margens, né? Nas questões de locações, na questão de prestação de serviço. O funcionário comum, o cidadão, não pode diminuir nada, porque ele sempre teve o salário já ali, né, no básico mesmo. Mas a margem dos grandes empresários, das grandes empresas, banco principalmente, nós vemos aqui que o banco não mudou nada. A gente percebe, né, as taxas que as empresas pagam por meio de serviço, manutenção de conta, continuam no mesmo. Ainda mais em Aparecida, que os bancos levaram muita vantagem, que nem estacionamento os bancos têm aqui, oferecem um serviço de péssima qualidade, em termos assim, de acolhimento ao cidadão. Pessoa de terceira idade chega no banco, nem tem cadeira para sentar. Se ele tiver um problema de coluna, nem se fala, ele tem que sentar num banquinho que parece que é o banco lá dos hippies dos anos 70. É um absurdo, né? Eu falo isso porque qualquer pessoa pode ir no banco, algum banco aqui, você percebe que não tem nenhum tipo de acolhimento legal. Tem ali um tapinha nas costas, um café, nem cafezinho. Mas, voltando eu começo a ficar irritado um pouco com certas situações que realmente a gente precisa ver que precisa mudar. Amigo, falando agora de pandemia, eu tenho acompanhado o seu blog, a sua página, você está muito atento às questões sobre a saúde, da prevenção, das opiniões diversas, um aí xingando o governador, outro xingando o Bolsonaro, outro xingando o Lula, enfim, há um conflito que nós estamos ao extremo de direita e de esquerda, então faltando aí uma questão mediadora, né? Como que você avalia essa situação, você que tem um amplo conhecimento de marketing e de política? Então, Cabral, é uma questão nacional que precisa ser analisada por um aspecto que muitas pessoas acabam não se atentando. Aí, uma das teses também que eu trabalho com os alunos na universidade é de que o presidente Jair Bolsonaro, eu não estou fazendo crítica nem elogio, é uma constatação, é uma tese que quem pensa diferente tem todo o direito também. Ele se elegeu sem fazer promessas, por exemplo, relacionadas à economia, à educação e a outros temas que julgamos ser importantes para o desenvolvimento do Brasil. Aqui tem a ver pandemia com uma coisa, tem tudo a ver. De forma que aquilo que levou o Bolsonaro à presidência da República trata-se de um sentimento
antipetista. Por tudo que nós já acompanhamos, não precisa a gente ficar relembrando aqui, porque a gente já sabe o que aconteceu na gestão do PT, sobretudo no mandato da Dilma Rousseff. Então, esse antagonismo ele se estabeleceu, porque até então as pessoas não conheciam o trabalho em si do Bolsonaro. Aquilo que ele tinha feito, que conhecia, era o discurso dele. E aí tem a questão X da minha tese, que eu costumo trabalhar com os alunos na universidade, que é marketing do ponto de vista mais puro e genial. Olha, não estou dizendo que o Bolsonaro seja genial, estou dizendo que a estratégia de marketing dele foi genial. Quando ele coloca, Cabral, reflita comigo, o slogan, Brasil acima de tudo e Deus acima de todos, é um slogan que ele entra diretamente no sistema de crença das pessoas e as pessoas tendem a não mudar. O que está no nosso sistema de crença? No fundo do nosso sistema de crença, é time de futebol, é religião, são valores que dificilmente você muda. E com essa estratégia de marketing, ele conseguiu acessar esse sistema de crença. Então, as pessoas que têm uma afinidade com o Bolsonaro, ela espera, sobretudo, que sejam cumpridas promessas relacionadas aos valores, que é a questão de família, a questão de segurança e questão de colocar Deus em primeiro lugar. Dito isso, Cabral, o que nós percebemos? Que há uma falta de capacidade, não só por parte do Bolsonaro, mas de todos que neste momento combatem a pandemia, para entender o que realmente está acontecendo a ponto de dar uma resposta. Porque a resposta não é simples, Cabral. Se fosse simples, outros países desenvolvidos também já teriam solucionado essa questão da pandemia, né? O que a gente vê é que o pessoal está batendo cabeça. Inclusive o governador João Dória, que tentou se estabelecer como uma opção a essa polarização, ele já tem também uma rejeição muito grande em função de medidas que foram tomadas e que de um certo ponto deram resultados, né? Tanto que a vacina, a gente não tem como negar, a Coronavac veio por intermédio do Dória, mas tem uma outra série de situações que foram conduzidas de maneira equivocada, como, por exemplo, essa questão do fecha, abre, fecha. Isso adoece as pessoas mentalmente. As pessoas estão falindo, sobretudo o comércio aqui de Aparecida, né? As pessoas vivem do comércio, o pessoal está devendo, Cabral. O pessoal está com dificuldade até para colocar o pão dentro de casa para o filho comer. Então, isso gera um desgaste muito grande na figura do Bolsonaro, do Dória, e a tendência é realmente polarização entre o candidato Lula, que no momento é candidato, e o presidente Jair Bolsonaro. E tudo isso, ele se converge para a nossa situação aqui na cidade, caso você queira comentar também. Sim, complementando parte do seu raciocínio, é preciso entender que eu não estou aqui, nem você, para defender, nós estamos dando somente a nossa opinião. Porém, se abre tudo, morrem muito mais pessoas. Tá? Você há de convir comigo. Né? Se você mantém fechado, você gera tudo que você comentou aí, depressão, crise econômica, falência. Eu confesso para você que eu não tenho solução, né? Eu tenho talvez para a minha particularidade. Mas a grande modo, sim, realmente os políticos contemporâneos, realmente, eles estão, independente da questão partidária, eles estão sofrendo muito, porque não só a questão, vamos dizer, brasileira, né, a questão mundial, né, estamos vendo aí absurdo no mundo todo, né. Agora, diga para mim sobre as questões, vamos falar aqui de Aparecida no momento, né, a questão de saúde local, como que você tem avaliado? Porque você tem feito observações interessantes, né? Como que você avalia? Então, Cabral, a saúde, você pode ver que eu tenho um discurso que ele não é político. Se tiver de criticar a gestão a qual eu participei por um período breve, eu farei, se tiver de elogiar a atual administração, também farei sem problema nenhum. Se fizer o contrário, a gente agora se posiciona como jornalista. E o pensamento que eu tenho, Cabral, é de que a saúde aqui em Aparecida,
ela teve uma melhora significativa, e aí a gente tem como termômetro as redes sociais. O prefeito, por exemplo, ninguém pode dizer que não leva as redes sociais a sério, porque elas servem sim, viu, Cabral? Uma série de outras situações como um termômetro para a gente medir como que está a aceitação ao trabalho que está sendo realizado. E em que a Santa Casa, ela passou a administrar o PA, que não é PS, muita gente pensa que é pronto-socorro, é pronto atendimento, tem alguns serviços, né, que o pronto-socorro, alguns serviços do pronto-socorro não tem no PA. E eu acho que isso foi muito bom, porque a porta de entrada para o PA é a Santa Casa. Então, ali, eles administram de tal forma que eles ofereçam um bom atendimento, tanto no PA quanto na Santa Casa. Então, houve uma melhora. Nós tivemos o início do surto de Covid, em março do ano passado, né, quando declarou a pandemia mundial. A sensação que a gente teve era de que estavam bem alinhados prefeituras, estou dizendo prefeituras, porque participam desse processo também as prefeituras de Roseira e Potim, e a Santa Casa. Nós não tivemos também a quantidade de casos como a gente está tendo agora, mas a sensação que a gente tinha era de que as coisas estavam caminhando, né? Os atendimentos eram realizados de maneira muito satisfatória. Agora, o que ocorreu ultimamente, e eu sou crítico disso, você, Cabral, provavelmente deve ter acompanhado, quem está acompanhando a live também já deve ter observado isso, e eu vejo isso com muito pesar, Cabral, que há uma certa animosidade entre a administração municipal atual e a administração da Santa Casa, né? E é só você olhar, por exemplo, nas redes sociais e acompanhar algumas entrevistas em rádio. Nós tivemos recentemente o episódio em que Aparecida conseguiu voltar para a fase laranja, né, mesmo com o governo do estado colocando todo o estado de São Paulo na fase vermelha. E, como eu já havia adiantado na minha página, era uma medida que não teria efeito nenhum na prática, porque naturalmente seria fechado de novo. Se São José, o governador, fechou novamente, você imagina se o departamento jurídico do estado não conseguiria fazer o mesmo aqui na cidade de Aparecida. E foi exatamente o que aconteceu. Na realidade, eu achei que foi uma luta em vão, sabe? Gastar energia com coisas que não teria resultado na prática. E quando fechou, né, a justiça determinou que fechasse novamente, que regredisse a fase vermelha, o Frei Bartolomeu, que é o administrador da Santa Casa, pessoa pela qual nós temos um grande respeito, a Aparecida inteira gosta do Frei, porque percebe o cuidado que ele tem com a nossa gente, informou ao Ministério Público a situação da Santa Casa. E para quem não sabe, Cabral, é bom ressaltar que a Aparecida não tem leitos de UTI para quem tem Covid. Nós não temos leitos de UTI, de forma que as pessoas que necessitam de leitos de UTI, elas necessariamente precisam ser transferidas para outros municípios. Nós temos 20 leitos com suporte respiratório. E esses leitos, de acordo com a informação da Santa Casa, e não há motivo nenhum para que a gente duvide disso, estava com mais de 100% de ocupação. Então, eu acho que nesse momento, Cabral, o mais importante é que haja uma união entre Santa Casa, Prefeitura, Câmara Municipal, para que a gente dê essa sensação de acolhimento à nossa população que mais precisa nesse momento do pico da pandemia. Então, não é uma crítica política, é uma observação da necessidade que se faz no momento para que a gente possa ter essa união entre os envolvidos. Então, um outro complemento é a questão de Aparecida ter que receber situações de cidades vizinhas, né, na qual tem aí leis e tem até orçamentos que, segundo as outras cidades, enviam as parcerias, mas aparentemente não é suficiente. Você tem essa análise? Cabral, a saúde do Brasil, ela nunca foi suficiente para atender as demandas antes do Covid. Sempre foi assim, infelizmente. Você imagina agora com uma pandemia. Então, com sinceridade,
E eu não esperava que isso fosse acontecer, entendeu? O que precisa ser feito é, dentro das possibilidades, fazer o melhor com aquilo que se tem no momento. E ter um trabalho sério, o Cabral, envolvendo os municípios de Aparecida, Roseira e Potim, junto ao governador do estado de São Paulo e junto também aos deputados, para que Aparecida, já que é uma referência, tenha um suporte maior e melhor para oferecer para a população. Você tem uma ideia, Cabral? Eu também e minha família, nós chegamos a ter Covid. Fomos à Santa Casa, muito bem atendidos. Nossa, a começar pela atenção dos funcionários e também do Frei. E um dos exames que são cruciais para saber se você tem ou não a Covid e começar imediatamente o tratamento é a tomografia. E essa tomografia ela é feita em outras cidades. Geralmente você fica esperando na fila, porque só leva um paciente por vez. Você espera horas e horas e às vezes até dias para fazer uma tomografia, passando mal, naquela situação difícil, quando na realidade, se nós somos referência, no meu entendimento, ainda que seja um aparelho caro, a gente poderia ter essa tomografia aqui na cidade de Aparecida, porque nós temos profissionais para operar esse equipamento. Aí é que eu falo para você também, estendo essa observação aos senhores vereadores. Porque você saber a lista de obras da prefeitura e dizer, olha, eu pedi para tapar esse buraco, eu pedi... Muitas dessas obras, eu estive lá, eu sei como a coisa funciona, Cabral. Já estavam previstas no cronograma, porque a prefeitura tem que fazer esses serviços, né, que são serviços ordinários que se fazem necessários. Isso também é importante, auxiliar a prefeitura nesse aspecto, mas, sobretudo, correr atrás de verbas junto a parlamentares para a gente melhorar essa situação. É por isso, Cabral, que eu estou falando de união. Nós tivemos recentemente a notícia de que o vereador Xande e o vereador Borges, eles conseguiram, através de redução de ICMS, com o seu departamento jurídico, fazer uma economia de R$5.000 à Santa Casa em relação à conta de luz. Quer dizer, isso é muito bom, cara. Isso é melhor do que buraco tapado nesse momento que nós vivemos uma pandemia. Eu não estou minimizando o trabalho de ninguém, só estou querendo dizer que é preciso haver uma concentração de forças. Em Guaratinguetá, você vê o Marcelo da farmácia anunciando, o da Santa Casa, o vereador, dizendo, olha, conseguimos 100 mil para Santa Casa, conseguimos ampliar o número de leitos em UTI, conseguimos mais 200 mil, conseguimos mais 50 mil para Santa Casa. É isso que nós precisamos fazer aqui em Aparecida. Uma união, já que esses vereadores têm, naturalmente, contato com os deputados. Falando em união, é interessante, porque realmente teve outros vereadores também que conseguiram outros recursos, né? Ainda essa semana teve aí uma deputada que se prontificou, já enviou outros recursos, né? Agora, só para nós encerrarmos esse bate-papo dessa manhã de domingo, já estamos com quase uma hora aqui de bate-papo, muito saudável, né? Eu estou até matando saudade de você também, fazia tempo que a gente não conversávamos, né? E vamos marcar nova data para nós criarmos aqui um bate-papo. Hoje eu não estou conseguindo tecnicamente interagir com internautas, que provavelmente pode estar aí dentro da plataforma, buscando algumas outras informações, mas nós vamos abrir esse canal para que pessoas participem. Nós estamos aqui com equipamento, estamos avançando para que qualquer cidadão que dentro das condições técnicas, consiga entrar conosco para dar a sua opinião. Mas falando de união, o ano que vem teremos as eleições estaduais, né, até federal a nível de Brasil. O Vale do Paraíba, para cá de Taubaté, para cá eu digo de Taubaté até Queluz, hoje estamos sem representante. Não estamos fazendo aqui política partidária para A, B, quem for sair candidato aqui. Você não acha que também, você acha que é uma ferramenta importante nós temos representante aqui? Porque nós tínhamos aqui o doutor Marcelo Ortiz. Lembra quantos recursos, quantas situações que ele auxiliava? Nós vamos debater esse assunto em breve. O que você entende da importância de nós termos um representante local, independente de que partido for? Olha, Cabral, isso vem ao encontro daquilo que a gente estava discutindo há poucos minutos atrás. Quando a gente fala de união,
quanto mais pessoas interessadas e envolvidas, né, estiverem nesse processo, melhor para a população de Aparecida. Você imagina, Santa Casa, unida com a Prefeitura, unida com a Câmara Municipal e mais alguns deputados unidos nessa mesma causa, a gente só tem a ganhar. Ô, Cabral, só pontuar uma questão antes de voltar a essa questão da união e falar do deputado. Quando eu falo de união, Cabral, eu não estou dizendo que não deva haver divergências. Isso é saudável, a divergência ela precisa ocorrer, isso é natural. O que eu estou querendo dizer é que essas divergências elas precisam ocorrer num local apropriado, ali as portas fechadas, entre os envolvidos, e que seja feita dentro do limite da educação, do respeito com o outro, para que se chegue a um consenso e traga soluções à população. Voltando à questão de deputado, né, o que precisa de fato ocorrer aqui é ter o entendimento de que os candidatos não estão somente sendo utilizados para promover os caciques lá de cima, porque é comum também lançar um monte de candidato a prefeito, a deputado, esses candidatos de repente não têm condições de ganhar uma eleição, porque o sistema nosso ele é complexo, o nosso sistema eleitoral, a gente pode conversar sobre isso numa outra oportunidade. Só uma parte para que talvez você olhar no seu raciocínio e eu também não me esquecer aqui, há situações de que um cidadão ou um político atual de eleições passadas queira disputar para esquentar a sua chapa para próximas eleições e colocar um cacique lá de cima, né, do seu partido, e com isso nós ficamos à margem de ter um representante local. Essa situação precisa ser avaliada também, e o eleitor tem que estar atento nisso, né? Uma coisa é uma paixão municipal, partidária, política de eleição municipal. Outra coisa é ver realmente o candidato da região para unir todas as nossas, aqui vamos dizer, mais de 20 cidades nossas aqui, talvez, agora no momento me foge o número de cidade, de Taubaté até Queluz, para que tenhamos um nome interessante, porque trabalhar igual o prefeito trabalha, igual o Frei trabalha, e tantos vereadores trabalham, e por vezes temos que correr atrás de outras regiões, porque o voto distrital ainda não é uma realidade. Então, eu só quis tomar esse aparte para dar essa visão minha para você. Pode concluir, por favor? Vou dar sequência. Não, mas você tem toda a razão, Cabral, você tem toda a razão. Nós precisamos estarmos atentos a isso, e a partir do momento em que se optar por um deputado, um candidato a deputado estadual da nossa região, que seja feito um movimento em massa, porque também tem um outro lado. Se por um lado, Cabral, existe de fato essa questão de que muitos candidatos são lançados no Vale do Paraíba para impulsionar candidaturas de pessoas que estão há muitos anos já no Legislativo, né, na Câmara, na Assembleia, por outro lado também, existe uma coisa que precisa ser avaliada, Cabral. É importante que nós tenhamos novas lideranças políticas. Aí eu não estou falando de A ou de B. Lideranças políticas, elas sempre são muito bem-vindas. Porque o pessoal tem, assim, às vezes, um nojo de política. Não, gente, política no sentido mais amplo da palavra, tanto do grego quanto do latim, polis, cidade, políticos, significa cuidar da cidade. Então é importante que nós tenhamos mais lideranças políticas. Porque a partir do momento, Cabral, pensa comigo, em que esses postulantes a uma cadeira, né, de deputado, eles mesmo que não sejam eleitos, mas eles tenham uma quantidade representativa de votos e ajudem outros candidatos a se elegerem, essas pessoas também terão voz. Para você pleitear uma verba, você não precisa necessariamente ser um vereador ou ser um deputado federal. A partir do momento que você é uma liderança política, eu tive 20 mil votos no Vale do Paraíba. Puxa vida, o cara teve 20 mil votos. A partir do momento em que ele for conversar com um deputado ou com alguma autoridade, esse cara vai ser respeitado. Nós estamos falando com uma pessoa que teve 20 mil votos. Então, essa pessoa, mesmo não sendo deputado, ela pode pleitear recursos aqui para a cidade de Aparecida. Eu acho que nós estamos nesse limbo, infelizmente, já há muito tempo. Precisam surgir novas lideranças políticas, mas atenção, minha gente, que essas novas lideranças políticas surjam por sentimento
de serviço prestado à comunidade, por sentimento de ser um novo, não pura e simplesmente, né, para polemizar, para causar, para crítica. A gente precisa, repito, ainda que haja divergências e são normais, de uma unidade de pessoas que pensam, acima de tudo, no bem da população de Aparecida. Muito obrigado pelas suas avaliações, eu repito, pela sua participação conosco aqui. Ederson, agora temos aí 15 dias pela frente de uma situação, né, novamente difícil. Qual a mensagem que você deve deixar no sentido que prevenção, cuidados, serenidade, né? Olha, Cabral, acima de tudo, nós precisamos ter fé. E quando eu digo fé, eu não estou dizendo a fé católica, eu estou dizendo fé no sentido mais amplo da palavra, que é acreditar que as coisas irão melhorar. Porque além da questão de saúde, além da questão financeira, nós estamos sofrendo mentalmente também, Cabral. É muito duro, né? A gente que trabalha, tem empresas, por exemplo, a gente não sabe, por exemplo, quando vai retomar as atividades. Aí tem funcionário para pagar, o pai de família não tem condições de colocar um gás dentro de casa. Então, a primeira coisa é acreditar, né? E depois, fazer a parte que nos cabe. Eu sei que é difícil ficar em casa, mas está comprovado, somente com isolamento e com a vacina é que a gente vai ficar livre, né, desse vírus maldito, infelizmente. Então, ainda que a gente entenda a necessidade de todo mundo, quem pode? Claro que trabalhar, Cabral, é uma coisa que se faz necessária. Eu não estou me referindo às pessoas que precisam sair para trabalhar, precisam abrir o seu comércio. Não. A gente se solidariza a essas pessoas. Mas aquelas pessoas que não precisam necessariamente sair naquele momento, fiquem em casa. Né? Evitar fazer festa, evitar aglomeração nesse momento, porque nós estamos no pico da doença. Estar atento a tudo que vem sendo veiculado, fazer um filtro e fazendo uma análise da conduta de todos os governantes. Isso também é muito importante, a cidadania, né? Mostrar que nós estamos atentos ao que está acontecendo, mas acima de tudo, Cabral, evitar, né, a partidarização política nessa questão toda, ainda que seja necessário em determinados momentos você mostrar, olha, o que tal o governo está fazendo não está certo. Isso é natural, isso é cidadania, não tem problema nenhum, entendeu? Mas acima de tudo, pessoal, vamos ter fé em Deus, de que tudo isso vai passar. Eu não tenho dúvida nenhuma disso, vi algumas imagens hoje, Cabral, do Santuário Nacional. Exatamente, que é um ícone, né? Exatamente, agora são 11 horas e 4 minutos, nós estamos ao vivo, e eu vi uma imagem no seu blog, no seu Face também, de uma imagem aérea, inclusive está na nossa tela, aqui da cidade de Aparecida. Que sentimento! Ontem eu circulei pelas ruas de Aparecida, realmente eu fiquei, olha, eu não digo deprimido, mas eu fiquei muito triste. Caminhei pela rua Monte Carmelo, pela rua Oliveira Braga, através de 17 de dezembro, Praça Nossa Senhora Aparecida, fui até os bairros, Rua Santa Rita, Rua 1º de Maio, passei aqui pelas ruas da Ponte Alta, principalmente acima da Ponte Alta, muito triste ver a cidade, né, vazia, uma cidade quase que fantasma, ainda mais num sábado, e hoje deve estar se repetindo, né? Muito triste, né, amigo? Nossa, é muito triste, Cabral, porque além da imagem em si, né, o ícone de Aparecida para o mundo é o santuário abarrotado, as ruas movimentadas. Então dá um sentimento de tristeza, Cabral, que imediatamente nos remete às muitas famílias que vivem exclusivamente do comércio aqui na cidade de Aparecida. Muito triste. A cidade de Aparecida, ela sofre de maneira ímpar. Não estou dizendo que nós sofremos mais ou menos em relação aos outros, mas de maneira ímpar, porque aqui praticamente a gente só tem o comércio, Cabral. Então é preciso ter um olhar de muita humanidade, sabe, para com os nossos comerciantes. Eu acredito que deveria haver também projetos específicos, né? Exatamente. Um assunto, Ederson, puxa o outro, né? Ainda ontem conversando com uma pessoa que vai bater um papo conosco amanhã, o
o João Pita, né, secretário de Turismo de Guaratinguetá, vai estar trocando ideia conosco. E nós conversamos ontem, ele citou exatamente o que você está falando, que é as estruturas que a cidade tem. E a Aparecida nós vocacionamos praticamente somente para o turismo. Você acredita que, não que a gente queira filosofar ou entender que temos as soluções aqui, não é isso. Mas será que não é um momento para repensarmos em outras políticas de desenvolvimento além do turismo? Você acha que há possibilidade? Coisa para daqui décadas. Você acredita ainda nessa possibilidade? Porque Caraguatatuba, Litoral Norte, tem um outro cenário por causa do mar. Mas está passando a mesma coisa. Amanhã as praias não poderão ser frequentadas. E essa cidade, na década de 40, 50, 60, eram cidades isoladas. Mas elas avançaram. E elas recebem menos turistas do que nós. Então, se fizermos essa indexação, a gente vê que alguma coisa, desculpe, não é que eu estou criticando a história, não, alguma coisa ocorreu. Porque antigamente nós tínhamos, independente da pandemia, nós tínhamos a fábrica de papel, hoje temos aí a gráfica do Santuário, temos aqui algumas empresas que fabricam produtos artesanais, quadros, né? E agora nós estamos sem um norte, né? Uma política pública de desenvolvimento. Como você avalia isso? Vamos estender mais alguns minutos, porque a conversa com você é muito produtiva. Olha, você tem toda a razão. Só que a gente precisa entender o contexto da nossa região, entender o que ocorre em Aparecida e em outras cidades, né? Eu acho que nós temos no Vale do Paraíba, esse é o meu pensamento, como se fosse uma cidade, o Vale do Paraíba, com grandes bairros que são, né, os municípios. E cada um, Cabral, de fato tem a sua vocação, levando em consideração uma série de aspectos, topografia, geografia, localização. Turismo, então, né? Eu estou querendo dizer para você que é difícil de nós fugirmos dessa realidade do turismo, porque, Cabral, qual cidade do Brasil recebe 12 milhões de romeiros todos os anos? Então, o primeiro passo, na realidade, eu acho que a pandemia foi um capítulo à parte, nós vamos superar isso. É pensar... Recebemos 12 milhões e hoje a cidade está sem dinheiro. É isso que eu fico intrigado, né? Então, hoje, exatamente, 12 milhões de pessoas nós recebemos, mas o país está quebrado como um todo, ô Cabral. Inclusive, por exemplo, as fábricas, lá na Ford, foi fechado, né? Claro que em Taubaté tem uma série de processos. Outras empresas que tem em Guaratinguetá, Pindamonhangaba, a demanda de venda de todas essas empresas, ela caiu significativamente. Nós tínhamos a fábrica de papel, mas aí é uma análise de mercado, o mercado analisa. É interessante, eu tenho uma fábrica de papel em Aparecida ou eu tenho em Putim? É analisado uma série de coisas, topografia, proximidade com a Dutra, trânsito, e incentivos. Aqui em Aparecida, nós temos dificuldade, Cabral, em termos áreas para destinar a empresas de grande porte. Mas nós podemos sim e devemos, né? Temos uma política voltada para a geração de emprego que não seja somente para o turismo. Daí a importância, Cabral, do plano diretor, do conhecimento do plano diretor, para saber das áreas de expansão. A única área que nós temos de desenvolvimento aqui na cidade de Aparecida, você sabe que é o Santa de Virges, Cabral. É Santa de Virges, que é uma região que hoje ainda sofre com a estrutura, mas ela tem a possibilidade de um crescimento muito grande, porque lá é apontado onde determinada área, essa área serve para isso, essa área é uma área turística, e onde nós temos a área de expansão, né, que é levada em consideração uma série de situações. Então, ali, por exemplo, a partir do momento, esse era um dos projetos da administração antiga, que nós tivemos uma ligação entre Guaratinguetá, Aparecida, Putim, Roseira, com acesso à Dutra, por ali, nós temos bastante terreno ali, tanto para residência, quanto para instalação de pequenas, até grandes empresas ali. Então, é preciso ter uma política desenvolvimentista aqui na cidade de Aparecida, né? O que, no momento, não está ocorrendo. Mas a questão do turismo, Cabral, entendeu? Ainda que nós estejamos atravessando um problema muito grave aqui, ainda é subaproveitado.
na minha avaliação, o santuário tem uma política em que ele absorve bem esse turismo. Para fora dos muros do santuário, há gargalos, falta de projetos específicos voltados para o turista, de forma que o dinheiro fique para a administração municipal fazer os investimentos que se faz necessário. Tem um projeto lá da Santa, né, o Cabral, que está paralisado, o projeto da Santa que ainda não foi colocado em pé, tomara que seja colocado em pé um dia, para a criação de um novo polo turístico de visitação turística fora do Santuário Nacional, para que as pessoas tenham também outros locais, né, que a receita também fique para o município. Exatamente, boa colocação, até estendemos um pouco, nós estávamos programados aqui meia hora de bate-papo e já estamos com quase uma hora, porque realmente o assunto um puxa o outro, né? Você falou agora de turismo, parte de empreendimento de turismo, e a cidade de Aparecida está vivendo agora, temos aí mais 100 dias ainda para a apresentação da revisão do plano diretor de turismo, e tem bons cidadãos participando, inclusive o Gilberto, diretor de turismo, está sempre convidando, vai estar conosco amanhã, terça-feira há uma outra reunião, e diariamente qualquer cidadão pode ir até a Secretaria de Turismo, dar a sua opinião, procurar o Gilberto, o diretor de turismo, o secretário de turismo, para dar suas ideias, né, para a valorização dos bairros, aqui o bairro da Ponte Alta, Santa Rita, que são pontos turísticos, corredores turísticos de apoio, com hotéis, com pousada e até alguns atrativos. Você falou muito bem desse atrativo do monumento, né, lá no Itaguaçu, foi isso que você se referiu, né? Isso, e outros também que possam ser construídos na cidade. Houve uma tentativa também da gestão anterior, né, e deu alguns resultados, que seria a expansão de corredores turísticos, temos aí os monumentos de Gilmar Pina, temos outras situações, e você fez uma colocação muito interessante, que é a cidade ter os seus atrativos aqui, né? Somos gratos ao santuário, sempre seremos, não temos como não ser, mas eles são bem empreendedores, as empresas que se associam a eles, oferecem ideia ao santuário, o santuário acolhe. Olha só, ontem eu li aqui, confesso que nasci aqui em Aparecida e por vezes por lá, porque eu nunca somei todos os atrativos. Ontem eu li aqui numa rede social os atrativos do santuário que estão fechados. Bom, gera emprego para nós. Mas e os nossos atrativos? Tem os atrativos nossos, mas são tímidos. Então, é preciso que você, como jornalista, que cuida de marketing, que tem propriedade, já atuou no setor da administração pública, nós estamos aqui para somar, outros amigos que estão nos ouvindo, vamos partir para um novo tempo, né, para uma nova ideia, pelo menos darmos o ponto de partida para que outros acompanhem a ideia de uma Aparecida melhor, porque nós estamos vendo aqui situações de esforço municipal, vejo cada prefeito de plantão no momento. Um abraço para o teu filho aí, né, para todos que nós estamos batendo um bate-papo aqui, você na tua casa e eu na minha. E que não há como jogar só responsabilidades no prefeito, ou no gestor, ou no governador, ou no presidente. Eu acredito que cada um de nós tem uma nossa responsabilidade de participar e cobrar, né? E dar sugestões. Nós estamos vendo aqui na Ponte Alta situações que precisam ser imediatamente reformuladas no bairro, não só a Ponte Alta, como outras situações, identificarmos o nosso potencial do turismo rural, né? A Aparecida hoje nós temos praticamente 90% de área rural, temos histórias no Bonfim, temos represa do Mota, temos parques, né? Temos ligações aí com a rodovia Dutra, ligações com cidades extremamente importantes. Então, fica aberto esse bate-papo para que a gente desenvolva esse tema e convida mais pessoas ligadas a diversos setores para estarmos somando com as ideias. Eu creio que o atual prefeito ele já demonstrou pelas reportagens, pelo seu secretariado, boa vontade de acolher as ideias, né? Ô, Cabral, você está também coberto de razão. Inclusive, eu até dei uma ideia, né, via Facebook ao atual secretário de turismo aqui da cidade de Aparecida, quando ele colocou sobre o turismo rural. Eu até sugeri a ele que mudasse o nome, tá? Que fosse turismo ecológico, ou turismo rural ecológico, né? Porque realmente nós temos uma área rural muito rica e belíssima aqui em Aparecida, e até disse a ele, com incentivo de que cada visitante que fosse a fazer esse turismo, né, que fizesse o plantio de uma árvore frutífera que seja, né,
para que a pessoa deixe registrado ali também a sua história. Uma outra questão, Cabral, que eu gostaria de tocar com relação ao turismo, eu não sei se isso é possível, tá? Se não for possível, me desculpe, mas é um pensamento que eu tenho, porque como eu disse a você, as coisas que eu pensava diferente da administração, eu dizia lá antes, dizia durante e digo agora. E uma das coisas que eu gostaria de pontuar são aquelas estátuas de metal que estão nas rotatórias. Obras de Gilmar Pina, né? Que, inclusive Obras tem lá em Ilhabela e tem em vários locais do mundo, né? Então, eu não entendi, exatamente, eu não entendi se o nosso objetivo e necessidade é criar pontos turísticos, porque elas estão espalhadas, Cabral. Eu não sei se pode, você que tem contato aí direto com o pessoal da administração, não seria interessante tê-las todas num lugar só, Cabral, para que de fato as pessoas tivessem um local para visitar? Eu vou dar um exemplo para você. Em Ilhabela, temporariamente já foi exposta várias obras de Gilmar Pina, toda associada, algumas delas, à cultura local. Temporariamente ficou exposta num ponto muito interessante entre praias. Difícil criar mobilidade, porque o custo é alto e seria impossível isso. Mas uma outra amostra de porte menor, não só essa ideia, como alguns muros, por exemplo, você pega o muro do estádio 17 de dezembro, está ali totalmente abandonado, que ali seja dado espaço para artistas, para criadores, para pintores, enfim, e criar condições. Aí o Gilberto, nós vamos convidar o Gilberto, até seria interessante você participar, porque a sua experiência... Cabral, só uma parte, só se me permite, eu estou dizendo o seguinte, nós temos as estátuas, né, não é uma crítica pura e simplesmente, é uma observação. Nós temos as estátuas que estão uma num determinado local, outra num determinado local, outra não. Fala para mim, Cabral, qual pessoa que vai, ela visualiza, né, mas que vai visitar, que nós precisamos de criação de pontos turísticos. Eu tenho convicção, na realidade, né, eu que evitei essa palavra, de que se nós tivéssemos, por exemplo, um local apropriado, né, eu sei que ali, por exemplo, no Jardim Paraíba, que é próximo à cidade do Romeiro, nós temos um terreno grande que é da prefeitura, mas que fosse em outro local, né? Que nós tivemos, assim como tem a cidade do Caminho do Rosário. Caminho do Rosário, você não vê, por exemplo, uma estátua em Itaguaçu, outra na Aroeira, outra lá, senão você não gera um ponto de visitação, só precisa ter atrativo. Aí você olha ali, olha, esse é o primeiro, você pode colocar um guia de turismo ali, cidadão, essa representação do Gilmar Pina, um dos melhores artistas que trabalha com esse conceito no Brasil, aqui nós temos o primeiro milagre, foi isso, foi aquilo outro. Mais adiante, você anda um pouquinho, isso nós temos o segundo milagre, representado isso. Isso nós temos aquilo, uma capela. Eu estou querendo dizer para você que seria talvez uma forma de gerar um outro local. Aí, naturalmente, você coloca ali dentro dos parâmetros legais, né, um serviço de acolhida. Ali você coloca, por exemplo, um comércio para atender a essas pessoas que precisam se alimentar, precisam ir ao banheiro. Enfim, esse é o meu pensamento. Eu acho que é possível, Cabral. Ederson, são 11 horas e 20 minutos, estamos com 1 hora e 2 minutos de muita produtividade. Realmente me surpreendeu, né? Estavam programados meia hora, mas vamos voltar a esse assunto em breve, se você tiver disponibilidade, eu vou agradecer muito, vamos convidar mais personagens. Sobre esses pontos que você se referiu, realmente cada monumento teve a sua função. Na época nós acompanhamos com reportagem, na entrada do município, lá por Putim, aqui pela rua Chá de Gebran, aquela rotatória, não é verdade? Temos ali também a interligação do santuário ali de Aparecida com a cidade do Romeiro, ali o Hotel Rainha, temos aquele monumento também, né? Temos outro ali na Padroeira do Brasil, que são muito interessantes. Inclusive aquela ali, o cenário em volta precisava ser um pouco mais cuidado, né? Então, teve uma justificativa praticamente de recepção, né? E até com questões históricas, e a cidade poderia ser contemplada até em outros locais, com outros projetos. A ideia é muito ótima, além de jornalista e cuidar de marca, você tem uma boa visão de turismo, né? Eu acredito que você... E visão de empresário também, sabe, Gabriel? A gente é obrigado a empreender nesse momento de crise, né? Eu analiso aquilo que é bom para a cidade
e aquilo que pode trazer não só bom do ponto de vista de organização, de estrutura, que é excelente. Eu entendi essa visão sua, que você estava lá na prefeitura, e entendia esse tipo de visão, mas eu estou pensando no momento pós, entendeu? Não é uma crítica ao que foi realizado, mas é um pensamento futuro, mas um pensamento meio que de empresário, entendeu? Para gerar uma movimentação maior e gerar renda para o município, que não se for com esses estados, que sejam com outros. Inclusive no turismo, que você fala ecológico, rural, né? Há muitas pessoas, eu mesmo acompanhei na zona rural, romarias caminhando assim com 30, 40 pessoas. Eu perguntei, o que estão fazendo aqui? Eles me informaram, nós deixamos o nosso ônibus lá na Dutra, estamos tendo acesso à Aparecida aqui pelos Mota, pelo bairro Santa Cruz, ali próximo à entrada do cemitério de Roseira, e você, logo a seguir, você entra numa estrada que você chega aqui à zona rural de Aparecida, ali passando pelos Motas, e chegando ali pelo alto da Padre Gebart. Quer dizer, o próprio Romeiro está nos dando uma pista para onde temos que caminhar. Aí, esse turista, ele não é um turista que vem só na Basílica ou só aqui no centro de Aparecida. Ele vai ficar uma semana no município e vai gerar receita. É igual nós, quando viajamos para o litoral ou para outra cidade, ficamos mais tempo. Então, vamos criar um debate, um bate-papo informal também, de forma assim, bem descontraída, para breve, para nós abordarmos esse assunto. Fique à vontade para as suas colocações aí finais, meu grande amigo. E, repito, você sempre será bem-vindo para estar somando conosco nesse projeto aqui de comunicação digital aqui pelas plataformas das redes sociais. Isso, vai ser um prazer fazer essa parceria, né? Hoje de forma experimental, depois com a utilização, inclusive, de mais recursos, né? Sempre com o objetivo, né, Cabral, de promover o debate, a discussão sadia com relação às necessidades aqui da cidade de Aparecida, que é uma cidade que todos nós temos um carinho imenso. Para aquelas pessoas que são católicas, eu acho que tem um sentimento especial, né, por conta do aparecimento da imagem de Nossa Senhora Aparecida por aqui, mas para todos os aparecidenses, na realidade, porque o que a gente quer é ver a nossa cidade crescer, nossa cidade evoluir, nós queremos ver o funcionalismo público feliz com a administração, valorizado, um sentimento de cordialidade, ainda que as divergências se façam necessárias, de cordialidade entre todas as partes, para que a gente, de fato, avance, para a gente ter cada vez mais uma Aparecida melhor. E isso passa também, viu, Cabral, pelo surgimento de novas lideranças políticas. Surgiram vários candidatos que tiveram êxito na Câmara Municipal, né? Nós tivemos um novo prefeito agora. Eu acho que tudo isso é muito válido. Um prefeito, Cabral, se me permite, né, que veio com um conceito que eu considero interessante, né, porque eu sempre falo muito disso, que minha formação é de marketing político também. É importante você analisar o cenário para você fazer composições de grupo e atingir a maior parte do eleitorado. Foi exatamente o que o Periquito conseguiu fazer. O conceito de renovação, ele deve ser aplicado com relação às questões que se fazem necessárias no município. Mas tem muitas pessoas boas que eu vejo que estavam em outras administrações e que hoje estão ajudando o Periquito com a experiência que eles têm. Isso é extremamente importante, porque não foi porque ocorreu algum tipo de problema envolvendo o nome do prefeito, que isso cabe à justiça, né? Que as outras pessoas que lá estiveram, conheço muitas pessoas boas, que estão hoje na administração e desempenham o seu trabalho da melhor maneira possível. Então a gente deseja, ainda que a gente faça observações jornalísticas, a gente deseja êxito para a nova administração, né? Vamos desejar que passe logo esse momento de pandemia. E, para finalizar, repetindo uma coisa que eu disse muito, pedindo união entre as partes, sobretudo no combate à pandemia de coronavírus. Cabral, tudo de bom para você. Muito obrigado. E estaremos juntos em outros projetos. E qualquer dia você vai tocar um cavaquinho para nós ao vivo. Um abraço. Pô, rapaz, vou tocar um cavaquinho em casa agora, viu? Nessa pandemia aí. Mas, olha, estamos afinando aqui o repertório, né? Deixando o repertório cada vez mais rico para quando voltar, se Deus quiser, a gente fazer aquele som. Porque eu sei que de corda você entende muito também, Cabral. Você é um músico aqui muito respeitado na cidade de Aparecida. Um abraço, 11 horas e 26 minutos, ao vivo e a cores. Um abraço, meu amigo.
Fica com Deus. Um abraço, bom Um domingo. abraço a você, amigo, que acompanha o nosso.